Graça e a paz de Cristo, que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja sobre a vida de cada um de vocês. Estamos mais uma vez aqui para trazer uma escola bíblica para você. Estamos aí andando com o nosso livro, com o nosso tema Como Desenvolver uma Vida Poderosa de Oração. A primeira aula foi magnífica, a primeira aula foi magnífica. Se você ainda está entrando está vendo essa aula hoje, então eu queria convidar você para dar uma pausa aqui, né? E entrar lá na primeira aula primeiramente, tá ok? Para você dar continuidade. Antes disso, eu queria passar para vocês aqui um desafio que nós vamos lançar. Como nós estamos hoje no penúltimo, né, domingo do ano de 2024, então, 2025 nós estamos lançando um desafio para mim e para você. Caso você queira, junto comigo, se engajar nesse desafio. Vão ser 366 mensagens em 365 dias. Aí você pergunta, pastor, mas por que 366 mensagens em 365? Porque esse livro aqui, Dia a Dia com Deus, ele tem 366 porque ele inclui 29 de fevereiro. Como nós não estamos no ano bissexto, então a gente vai trazer apenas 365 dias. Sendo que no dia 28 de fevereiro nós vamos trazer duas mensagens. Uma de manhã, que é o nosso desafio, e a outra à noite também, tá bom? Bom, esse aqui é o nosso desafio. Nós vamos agora para a nossa escola bíblica, né? Queria convidar você para poder aí dar continuidade aí. Então, nós vamos hoje para a nossa segunda aula. Nós falamos sobre a introdução semana passada, agora vamos falar sobre o capítulo, agora vamos entrar no capítulo 1 desse livro. E o tema do capítulo 1 é Entendendo os três fundamentos básicos da vida poderosa de oração. Deixa eu só tirar o eco aqui só, gente. Pronto, tirei o eco. Vamos lá. Entendendo os três propósitos, os três fundamentos básicos de uma vida poderosa de oração. Vamos lá. Se você quer experimentar uma vida poderosa de oração, primeiro você precisa estabelecer um fundamento sólido. Qualquer construtor sabe que a estrutura não pode ser mais forte do que a fundação. Nenhum prédio pode se sustentar sem uma fundação forte. E a mesma verdade se aplica no desenvolvimento de uma vida de oração. Para se construir uma vida de oração consistente, bíblica, você precisa colocar o fundamento, a fundação certa. Sem o fundamento forte de oração, seu relacionamento com Cristo será fraco e inconsistente. Então, na verdade, a oração é tudo isso, né? A oração é relacionamento. Então, quando você não tem, né, um fundamento, um fundamento sólido, forte para sustentar ela, então você não vai prosseguir. É muito importante isso. Então, queremos hoje falar um pouquinho sobre isso, né? Um pouquinho sobre isso, eu queria a sua atenção. E o primeiro fundamento de uma vida poderosa de oração é: você precisa ver o tempo de oração diária como um relacionamento com Deus e não como um dever ou uma disciplina legalista. Hoje nós temos visto muito, em alguns casos, em algumas religiões, assim, vamos dizer assim, que a oração é mais uma disciplina, mais um dever que você tem que fazer do que propriamente um relacionamento. Eu não sou contra, né? Eu vejo pessoas orando na hora do almoço com a família, aí já é diferente, mas pessoas param, ficam orando para isso, orando para aquilo, e na verdade a oração não é um dever, não é uma obrigação, uma disciplina. Ela é um relacionamento. Você conversa com Deus porque você se relaciona com Ele. Não porque você tem um dever ou que a religião tal, ela bota aquela obrigação, aquele dever que tem que orar naquela hora certa, né? Tem que ser aquela hora, que não for aquela hora não vai ser mais hora nenhuma. Em alguns casos chega até esse extremo, pra você ter uma ideia.
Então, temos que tomar cuidado para poder a gente não tomar isso como um fato religioso, uma religiosidade, mas sim como um relacionamento. A oração tem que ser espontânea, a oração tem que ser feita de uma forma que você venha conversar com Deus de acordo com a sua necessidade, seja ela precisando da presença dele, ou você precisando de alguma coisa para poder pedir a ele. Seja o que for, nós precisamos ter um relacionamento contínuo com Deus de forma diária, tá bom? Da perspectiva de Deus, a oração é uma expressão daquilo que ele mais deseja. Um relacionamento pessoal de amor, submissão e confiança. Então é isso aqui. Então nós estamos falando justamente sobre isso. O que Deus ele quer de você não é que você pare na hora do almoço para poder falar com ele. Ele não quer que você fale com ele às 6 horas da tarde. Ele não quer que você fale com ele às 6 horas da manhã. Eu não sei por que inventaram esse negócio de 6 horas. Eu quase caí uma vez, quase caí nesse embaraço aí de horário, e depois eu botei a mão na cabeça e peraí, vamos sair fora disso. Né? As pessoas começam a entrar nesse sistema de horário, né, de oração. Não, não é isso que funciona, não é isso oração, segundo nós entendemos na Bíblia Sagrada. Se você ler a Bíblia de um modo geral, você vai entender que a Bíblia não se limita a horário. Ela não tem protocolo de horário para poder você orar. Oração, ela é de forma contínua, de forma contínua. Deixa eu ler aqui outro ponto. E outro ponto importante, a oração deve ser vista como um compromisso de gastar um tempo significativo no relacionamento pessoal com o Deus vivo. É como Jesus disse lá em João 17:13, que ele falou assim, olha, esta é a vida eterna, que te conheçam o único verdadeiro Deus, a Jesus Cristo, a quem enviaste. Relacionamento, conhecimento. Então não é uma questão de protocolo. É incrível que, como nós colocamos tanta ênfase em servir a Deus e trabalhar para Ele, quando tudo o que Ele quer é o nosso sincero amor. Esse foi um dos problemas da igreja de Éfeso, lá em capítulo, acho que 3, né, de Apocalipse, e quando Jesus, ele fala justamente sobre isso. Conheça as tuas obras. Você trabalha muito, porém precisa voltar ao primeiro amor. Relacionamento com Deus, né? Então a gente precisa fazer entrar nesse sistema que a qual precisamos conversar com Deus de uma forma espontânea, não de forma, como eu vou repetir de novo, desculpe a minha repetição, falar novamente de forma protocolada. Não, não, esquece o protocolo, né? Esquece o protocolo. Vocês que me acompanham sabem que eu não uso protocolo, né? Eu falo com Deus de forma contínua. Estou no trabalho, eu estou na rua, estou dirigindo, estou em casa, né? Às vezes lá em casa, eu sento na cama aí começo a conversar com Deus sobre algumas coisas, né? E assim sucessivamente. Tá bom, meus queridos? Vamos lá. Eu queria ler aqui uma história. É, Nós temos aqui na página seguinte aqui, queria só passar aqui sobre a história de Marta e Maria, as duas irmãs de Lázaro. Ali está a diferença do que é protocolo, do que é relacionamento. Marta, ela, quando recebeu Jesus em sua casa, ela, em vez de parar tudo para poder ficar próxima dele, ela preferiu fazer os seus afazeres para poder, de alguma forma, usar o protocolo. Não tem aquela coisa que a pessoa só limpa a casa quando tem visitante? Não estou jogando direto para ninguém, não. Não, não estou jogando direta para ninguém. Eu estou só falando aqui algo que é importante,
né? Tem pessoas que rumam a casa somente quando vai receber visita. Então, Marta é esse tipo. Marta é o tipo que, não que a casa tem que ficar suja, tem que ficar limpa, mas naquele momento era um momento ímpar, um momento diferente, importante. Marta agora tinha que entender que aquilo não era comum acontecer. Tem coisas que não são comuns. Então, por isso precisa a gente deixar o protocolo de lado. O protocolo de lado. Maria, ela entendeu esse momento. Ela entendeu que aquele era o momento de ela poder aprender de Jesus. Jesus não estava ali para ver uma casa bem arrumada, uma casa bonita, uma casa bem arranjada, não. Jesus estava ali para poder ensinar, para poder trazer princípios elementares para aquelas pessoas, e Maria aproveitou, né? E aqui temos, né? Falando que, olha, entendendo que, olha, nessa história, Marta e Maria eram duas irmãs com visões muito diferentes com relação ao que realmente era importante para Deus. Marta estava tão ocupada com toda a sorte de tarefas para Jesus, que não tinha tempo de ter comunhão com ele. Gente, vamos tomar cuidado com, desculpa, cuidado com essas questões todas de trabalhar muito, de se envolver muito. É obra missionária, é visita, é isso, é aquilo. Essas pessoas, de alguma forma, não estou falando que sejam elas todas, mas de alguma forma, algumas pessoas que fazem isso, elas não têm tempo e não param para poder orarem e buscarem o Senhor de uma forma devocional, de uma forma restrita, de uma forma somente para elas. Nós temos que tirar um dia, temos que tirar alguns minutos, algumas horas, para poder dar para Deus durante o dia. O que está acontecendo hoje? A gente está tão tarefados, isso com aquilo, eu tenho que pregar, tenho que preparar o sermão, tenho que preparar isso, tenho que preparar aquilo, e aí vai aquela euforia toda, aquela movimentação toda, no final das contas, elas não estão fazendo nada. É isso aí, irmão. Então, aqui está o exemplo. Ó. É, onde eu parei? Maria, porém, mostrou qual era a sua prioridade ao sentar-se quietinha na presença dele e ouvi-lo. Depois de um tempo, Marta se aproximou de Jesus e pediu que chamasse a atenção de Maria por ser preguiçosa. Ela chamou a menina de preguiçosa ainda. Mas, para sua surpresa, Jesus chamou a atenção de Marta e disse que que Maria havia escolhido a melhor parte e que essa não lhe seria tirada. Essa história contém uma verdade de enorme importância e nós precisamos muito tempo com Deus antes de tentarmos trabalhar para Ele. Eu tenho uma vez que nós estudamos isso no nosso curso lá do Estudo de Dascalo, e nós falamos isso lá no curso Conhecendo Deus e Fazendo Sua Vontade. É melhor ser do que fazer. As pessoas querem muito fazer e não querem ser. Então vamos tomar esse cuidado, irmãos. É muito importante. Em João capítulo 15, versículo 5, Jesus afirmou que não podemos fazer nada a menos que mantenhamos um relacionamento muito próximo dele. Só podemos manter tal relacionamento se gastarmos muito tempo em oração regularmente. Se não fazer isso, é difícil você manter isso. Mas eu coloquei outro pontinho importante aqui, muito importante. Mais do que o serviço e dízimo, ele deseja, acima de tudo, um relacionamento de amor com você. Eu falei, são coisas protocoladas. Não que você não deva dar o dízimo, não que você não deva trabalhar e servir ao Senhor. Não, temos que fazer isso sim, mas de forma que não seja preciso eu fazer isso como um ato religioso, mas um ato de adoração. Eu fazer um serviço em ato de adoração, dizimar, ofertar com ato de adoração, não uma questão básica, precisa religiosamente. É esse cuidado que eu quero que você tenha, tá bom? Se você está para se tornar um intercessor e um cristão,
de poder, você precisa ver o tempo de oração como um relacionamento, não como um rito religioso ou uma exigência legalista. Ver a oração como um relacionamento amoroso diário é primeiro é o primeiro fundamento para uma vida poderosa de oração. Então, essa é o primeiro fundamento. Vamos agora para o segundo fundamento. O segundo fundamento de uma vida poderosa de oração. Você deve fazer um compromisso absoluto e inegociável de gastar um tempo consistente e significativo a sós com Deus em uma oração ininterrupta. É o que nós chamamos, eu particularmente chamo muito isso, ensino na minha igreja sobre isso, sobre devocional. Devocional. Todos nós precisamos devocional. Por isso que nós vamos agora te ajudar. E também ambas as partes, vou te ajudar aí, ó, no ano que vem, para que você tenha o devocional. Então você faz o seguinte, você acompanha conosco, você nesse canal mesmo. A gente vai enviar os nossos devocionais. 365 dias andando com Deus. Olha, assim, uma bênção maravilhosa. Quem sabe aí, se Deus continuar me dando força, a gente vai todo ano fazer isso, né? Até Jesus voltar. Que maravilha, né? E eu tô aqui para poder auxiliar você. Talvez o maior obstáculo para a espiritualidade moderna seja esse corre-corre, esse passo frenético da sociedade. Crentes modernos, tragicamente, compraram a ideia de que 3 ou 4 minutos diários de oração, de horas silenciosas, sejam uma vida poderosa de oração. Não tem aquela coisa? A pessoa para ali, fica 3, 4 minutos. E ele diz que isso é o seu devocional. Não. Devocional, que eu entendo, é você parar para ler a palavra de Deus, parar para poder falar com Deus e esperar que Deus, de alguma forma, fale com você. Quantas vezes eu digo isso por mim, estou aqui nessa movimentação toda, aí algo atinge meu coração e eu paro, Senhor. Aí eu paro para conversar com Deus, para Deus tirar aquele peso do meu coração, aquela angústia do meu coração. Incrível que pareça, a coisa funciona. Porque a gente para. Você está com problemas, está com dificuldades, está vivendo um momento difícil na sua vida, dá uma parada, dá uma sossegada e vai fazer o seu um devocional com Deus. Vai cantar um louvor, vai orar, espere Deus fazer algo no seu coração para que você possa reiniciar as suas atividades. Talvez seja esse o problema. A gente quer vivendo no mundo da diversidade, no mundo das atividades e esquece de dar um tempinho para o nosso Senhor, tá bom? E eu não acredito, queridos, que esse negócio de 3 ou 4 minutos vai adiantar, não. Não acredito. No mínimo aí, para que um mínimo muito, muito pequeno ainda, eu ainda vejo o devocional que tem que ser muito mais do que isso, e é 30 minutos, no mínimo. Menos do que isso, não vai funcionar o devocional. Não vai funcionar o devocional. E quando fazer isso, respeitando o que Jesus ensinou em Mateus 6,6, que fala: mas quando você orar, vai para o seu quarto, fecha a porta e ore ao seu pai que está em secreto. Então seu pai, que vem em secreto, o recompensará. Isso quer dizer, isso é devocional. É você se trancar, é você se voltar somente para Deus. Ah, pastor, mas eu sou casado, eu sou casada. Vai até o seu cônjuge, ó, conselho de amigo. Não faça nada. Ah, eu vou deixar sair. Não, não faça isso. Vai até o seu cônjuge. Olha só, eu vou ficar ali 30, você segura o tempo. Tantos minutos, 30, 40, 1 hora, ali no quarto, no meu devocional. Eu vou fazer um devocional com Deus. Você me permite? É porque tem que me permitir. Eu tenho um aqui, ó.
um texto que eu queria ler para você, que você tem que pedir permissão a Deus. Tem que pedir, mano. Não vai nessa, não. Que é problemático. Então, olha que a Bíblia ensina sobre esse devocional. Tem que ter conjunto. Não se prive um ao outro, a não ser por mútuo consentimento por algum tempo, para que se dedique à oração. Depois retorne à vida conjugal, para que Satanás não tente em vocês por não terem domínio próprio. 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 5, né? Está aqui, Paulo falando sobre devocional. Pede consentimento ao seu cônjuge. Tá bom, meu amado? Entra nessa não. Vamos lá? Mas são coisas que não precisa mais falar muita coisa aqui, não. Ao observarmos a prática de oração de Jesus, os crentes do Novo Testamento, fica claro que eles gastavam tempo a sós em fervente oração regularmente, né? Breve e inconsistente período de oração nunca produzem crentes cheios do Espírito. Além do mais, oração breve e inconsistente não trouxe, nem trará um grande despertamento espiritual. É só você verificar esse pessoal. É por isso que é bom você ler livro, né? O que faz esse pessoal serem grande avivalistas? Vai ver lá, Mata. Eles foram grande avivalista porque eles viviam, davam para Deus um tempo muito grande de oração. Na verdade, viviam em oração, né? E tem homens que pediam, oravam tanto que tinham que pedir permissão a Deus para se levantar de joelhos para poder fazer seus afazeres. São coisas que Deus ele exige da gente. Relacionamento, relacionamento, né? Vamos lá. Se Jesus e a igreja primitiva gastavam muito tempo em oração, o que nos faz pensar que podemos fazer menos do que isso? Se cada geração que viu o mover de Deus produzido por grande despertamento gastou muito tempo em oração, por que nós pensaríamos que Deus mudou a sua exigência para nós hoje? Deus não muda. Deus não vai mudar nunca. Ele vai exigir isso da gente. Entendeu? Então, vamos lá. Agora eu quero usar esse segundo fundamento para poder explicar algumas coisas interessantes. Vamos lá. Nos parágrafos seguintes, nós analisaremos esse segundo fundamento frase por frase. Nós começamos com a primeira frase desse fundamento de oração, que é, vamos lá, diz assim, ó, você deve fazer um compromisso absoluto, inegociável, de gastar tempo significativo, consistente e a sós com Deus em oração. Então, o que nós vamos frisar aqui agora é o compromisso absoluto. Essa primeira frase mencionada menciona a necessidade de um compromisso absoluto. Isso enfatiza que a oração é a sua prioridade principal para a qual você cuidadosamente separa tempo e o guarda. Você planeja para esse tempo e toma alguns cuidados para protegê-lo. Mas por que seu compromisso de oração deve ser tão absoluto? Né? Nós vamos aqui considerar 3 razões principais porque o seu compromisso com Deus tem que ser absoluto. A primeira dela é: Satanás teme a intercessão mais do que qualquer área da sua vida. Ele luta contra a oração pelas seguintes razões. Vamos lá, por que ele luta contra a oração? A oração é uma peça essencial do arsenal de batalha espiritual. É através da oração que todas as outras armas são usadas. A oração é fundamental, né? Fundamental. Você lê ali o capítulo 6 de Efésios, né? Aí, a partir do versículo 10, fala sobre as armas, tal. Aí depois que ele acaba de falar sobre a armadura, aqui que ele fala, oração. Oração. Vamos lá. Segunda razão, porque
ele luta contra a oração, porque Satanás luta contra a oração. A oração é essencial para colocar toda a armadura de Deus. Terceiro, a oração é a maneira básica pela qual exercemos a autoridade espiritual e lutamos eficazmente a batalha espiritual. Quarto, a oração é crucial para o evangelismo verdadeiro. Quinto, a oração é o elemento central de todos os avivamentos e despertamentos espirituais, assim como são as escrituras. Então, oração é tudo, né? Oração é a parte fundamental. Vamos agora para a segunda razão para um compromisso absoluto. A nossa carne sempre resiste ao desenvolvimento de uma vida poderosa de oração. Por isso que é necessário que você ore. E juntamente com a oração você vai aí forçar a barra para o jejum. Tem casos que tem que forçar a barra. Eu vejo vendo aí as pessoas aí falando isso. Tem uma dificuldade. Então, quando você entra para o trabalho de oração, com o jejum, a oração fica mais consistente, porque o jejum, de alguma forma, vai te forçar a orar. É muito bom isso. Temos aqui uma ilustração pessoal do autor que eu quero ler para você. Ao ingressar no seminário, eu tinha muitas aulas e trabalhava muitas horas. Apesar do meu horário apertado, eu sabia que Deus tinha me chamado para gastar muito tempo em oração diariamente e para o estudo da palavra. Para fazer isso, eu tinha que me levantar muito cedo. Infelizmente, logo descobri que podia dormir ao som do alarme de um relógio e não precisava nem de ligá-lo. Minha carne definitivamente estava lutando contra o meu tempo prioritário com Deus. Escute essa instrução, hein? Depois de orar sobre isso, Deus me deu uma solução engraçada, mas eficaz. Eu comprei um rádio-relógio com um som muito alto e eu coloquei fora do meu quarto e bem longe do corredor. Eu tinha que me levantar correndo e ir até o corredor e para desligá-lo antes que todos que moravam em casa reclamassem. Então também coloquei ao lado do relógio uma cafeteira e a programei para passar o café 5 minutos antes do alarme do relógio disparar. Cada manhã, quando eu ia tropeçando pelo corredor até o relógio, o café fresquinho esperava por mim na minha caneca preferida. Aqueles encontros matinais com Deus logo se tornaram os melhores da minha vida inteira. Bom, para alguns é preciso que se faça algum sacrifício. O que você tem? Pensa um pouquinho, o que eu tenho que fazer para poder ter um devocional com Deus? O que eu tenho que fazer para acordar cedo, para poder falar com Deus? Alguma coisa tem que ser feita. Aqui, o nosso querido pastor, Dr. Gregory Friesen, ele teve uma estratégia. Ele colocou o relógio, o despertador, o rádio relógio bem longe, no final do corredor. Então ele colocou na cabeça dele, olha só, como que a gente tem que arrumar forma para poder dominar nossos impulsos, as nossas vontades. Ele colocou na cabeça dele que tinha que ir lá, porque se ele não corresse lá o relógio despertasse, as pessoas iam reclamar. E além disso, ele colocou o cafezinho para poder logo automaticamente sair ali. Olha, a tecnologia, usando tecnologia. Então, gente, a gente tem que fazer alguma coisa para ser feito, né? Alguma coisa tem que ser feita para poder resolver esse problema nosso de oração. O que não pode é você ficar sem oração, não pode é você ficar sem o devocional. Então, vamos aprender aqui com o Dr. Gregory Friesen, entendeu? Vamos aprender com ele. A terceira razão para um compromisso absoluto. O sistema do mundo baseado na força humana
e na promoção é diretamente oposta ao sistema de Deus. Não tem como. Se você andar segundo o sistema do mundo, ele vai te colocar contramão do sistema de Deus. Se você usar o sistema de Deus, você vai ficar na contramão do sistema do mundo. Então, é uma coisa ou outra. Não existe, olha só, eu falar aqui, presta atenção, não existe conciliação dos dois sistemas. Não existe, né? O apóstolo João, né? Eu não gosto de ficar assim longe de São João, não. Capítulo 2. Deixa eu ler aqui. 14. Acho que é o 15. É isso mesmo. 15. Não, 16, né? É 15 e 16. Que diz o seguinte. Não, eu vou ler os três, né? 15, 16 e 17. 1 João, capítulo 2, versículo 15, 16 e 17. Não ame o mundo e nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, os desejos da carne, os desejos dos olhos, a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como os seus desejos. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então, é uma coisa ou outra. Não pode conciliar. Pastor, não tem nada a ver. Esse que não tem nada a ver, que é um problema muito sério. Entendeu? Não entra nessa de primeira, não tem nada a ver, não, que esse é um problema sério. Vamos lá. Deus se desagrada quando colocamos a nossa ênfase predominantemente em nossos próprios métodos e comparativamente pouca ênfase na oração. Dizemos de boca a boca que a oração é importante, mas definitivamente ela não é a nossa ênfase e nem prática. Todos nós falamos que é importante. Até o leigo, até as pessoas que estão lá sem conhecimento da palavra, eles vão dizer justamente isso, que é importante a oração. Mas na prática não é isso que funciona. Não é assim que funciona. Vamos para a nossa agora próxima frase do nosso segundo fundamento. Você deve ter um compromisso absoluto de gastar tempo significativo, consistente a sós com Deus em oração ininterrupta. Agora vamos frisar aqui tempo significativo e consistente. O que significa gastar tempo significativo e consistente a sós com Deus? Eu creio que o melhor entendimento é ter um tempo diário com Deus. Sem dúvida, esse é o padrão bíblico mais forte. Entretanto, também é importante evitar o legalismo. Lembre-se de que o seu tempo de oração deve ser visto como um relacionamento e não como dever ou uma exigência rígida. Embora seja importante ser disciplinado ao separar tempo para oração para Deus, você não deve se sentir condenado se houver alguma variação do seu tempo. Deus não quer que você fique temeroso, olhando para o seu relógio, ou apavorado com a sua condenação, se você perder uns minutos. É o que acontece hoje. As pessoas ficam nervosas. 6 horas da tarde. 6 horas da tarde. Para tudo. Aí para. É assim que está acontecendo, irmãos. Não existe isso. Não existe isso. Não é porque passou das 6 que você vai para o inferno. Não é porque passou das 6 que você... Deixa eu falar aqui, porque é 6 horas que a gente vê isso diariamente. E você que me conhece, você sabe disso. Eu tenho que parar com isso. Esquecer isso. Entendeu, amados? Porque se a gente, na verdade, ficar nesse sistema de querer ficar ali, sabe? Né?
preso a esses protocolos de religioso, e aí a gente vai perder tempo. Oração é uma questão consistente, tem que ser significativo para mim. Não pode, não pode depender, né, de, de um relógio, de uma hora, entendeu? Cuidado, amados. Também é importante entender que o que quer dizer tempo significativo com Deus. Quanto tempo então é considerável significativo? Embora eu nunca tenha tentado especificar a quantidade de tempo, eu sei que não é um tempo significativo. O que não é um tempo significativo? 3 a 4 minutos de devocional diário, exatamente, não é uma vida poderosa de oração. Não existe isso. Nós sempre falamos que 3, 4 minutos não vão nunca fazer de você um devocional. Ah, pastor, mas Neemias estava lá, né, com sua, servindo o rei, e na hora ele orou rápido. Irmãos, ali é diferente. Ele pediu uma resposta rápida com Deus. E não tinha outra alternativa. Viu? Acontece também isso com a gente também. Não entra nesse sistema, não. Tá bom? Então, eu já falei, eu vou repetir, no mínimo 30 minutos. Vamos para a última frase agora, do segundo fundamento. Você deve fazer um compromisso absoluto de gastar um tempo significativo e consistente a sós com Deus em oração ininterrupta. A sós com Deus. Você agora tem que marcar um momento a sós com Ele. Esse devocional, irmãos, a sós, ele é muito importante. Vamos lá. O que é fundamental gastar um tempo a sós com Deus, a sós em oração ininterrupta? 4 razões parecem ser mais importantes. A primeira delas, Jesus Cristo e os cristãos poderosos através de toda a história gastaram tempo a sós com Deus, e esses exemplos são bíblicos. Sendo Jesus o maior exemplo, essa prática deveria ser adotada para todos nós. Segundo, as Escrituras afirmam a importância de buscar um lugar solitário para o nosso encontro com Deus. Aí nós lemos mais tarde, Mateus 6,6. Quando você orar, você vai para o seu quarto, fecha a porta e ore ao seu pai que está em secreto. Então, seu pai que está em secreto, que vem em secreto, o recompensará. Aí que eu concordo com um monte. Aí que entra um monte em ação, né? Eu, praticamente, não tenho um monte. Eu trabalho num lugar que eu trabalho sozinho, então eu aproveito ali, e aqui é meu monte, meu trabalho é meu monte, né? Eu fico muito feliz por isso, né? Às vezes esses dias eu ia para o monte para resolver umas questões aí Deus falou assim: meu filho, você já tem um monte, é teu trabalho, você vai trabalhar à noite lá, se você não vai para dormir, você vai para orar. Então, é isso aí. Terceiro, quando oramos, nós nos comungamos com Deus de todo o universo. Ele merece nossa total atenção. Jeremias 29:13 diz: vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Como podemos imaginar ter uma audiência com o Deus do universo e ao mesmo tempo distraído com uma porção de coisas? Não existe, não existe. E eu sempre falo, cuidado com o entretenimento. Cuidado. E a quarta razão, porque parece ser importante nós termos a sós com Deus, Deus frequentemente fala numa voz suave, gentil, e nós precisamos de quietar nosso coração para ouvir sua voz tranquila. É impossível dar a Deus nossa total atenção enquanto estamos fazendo outras coisas. Então, Deus vai falar de forma mansa. Você nunca vai ouvir uma voz mansa se movimentando. Não vai. De maneira alguma. Tem que parar. Entendeu? Lembra de Elias? Terremoto, o fogo. Esqueci agora
a outra situação lá, Deus não estava em nenhum deles. Deus estava onde? Na voz mansa e suave. Aí, quando Elias, quando Elias saiu do sistema do terremoto, do fogo, do vento, do auxílio da água lá, que eu esqueci, me vi um branco que eu esqueci quais são as coisas lá, e quando ele para e dá atenção àquela brisa suave, é onde Deus fala com ele. É o que nós precisamos também, que tem que acontecer conosco também. Agora, deixa eu falar aqui sobre a parábola do treinador de futebol. Oh, que coisa linda. Eu quero ler isso aqui também. Eu sei que o tempo está... Hoje vai ser quase uma hora de estudo hoje. A parábola do treinador de futebol. Eu gostei dessa parábola. Um enorme estudante da escola secundária veio na direção do treinador e lhe disse que queria jogar futebol. O técnico ficou muito feliz e disse: Filho, estou muito contente que você queira jogar. Nós realmente precisamos de um jogador do seu tamanho. Aí, Luciano, eu falo para você isso aí. Então o técnico disse ao jovem que estivesse no treino no dia seguinte. Ele assegurou que teria uma chance de jogar no time. Nos 3 dias seguintes, o técnico ansiosamente procurou pelo rapaz, mas ele não apareceu. Uma semana depois, o estudante veio novamente até o técnico e disse: Senhora, eu realmente amo futebol, quero estar nesse time. O técnico mais respondeu: Mas você não apareceu para treinar. Filho, nós necessitamos muito de você, mas se quer jogar, tem que treinar. Está pensando que ele é Romário? Poxa. O jovem segurou-se e estaria no treino no dia seguinte. Uma semana inteira se passou e o jovem não compareceu a um treino sequer. Dias depois, o moço viu o treinador de longe e gritou pedindo-lhe que esperasse para falar com ele, mas ao invés de parar, o técnico continuou andando. O jovem correu até ele, parando na frente dele, e começou a dizer a mesma coisa que havia dito de outras vezes. Ao declarar o seu desejo de jogar, o técnico repetidamente o interrompeu e disse-lhe o seguinte: Filho, não, filho, não, filha. Você, na verdade, não quer jogar futebol. Eu lhe disse para jogar, tem que treinar. A verdade é que você prefere fazer outras coisas e pagar o preço para estar no time. Quando você diz que quer jogar, está enganando a si próprio. Agora, me dê licença para que eu vá treinar os garotos que realmente querem jogar futebol. Agora vamos para a aplicação espiritual. Olha, presta atenção. Muitos de nós fazemos o seguinte, a afirmação: Senhor, eu quero realmente crescer espiritualmente, eu quero que me uses no teu reino. Eu quero que de verdade conhecer o Senhor e ver avivamento na minha vida, na minha igreja e na minha nação. Senhor, eu quero que me enchas do teu espírito e me ensines a andar com poder. Então, Deus imediatamente nos responde: Você realmente quer essas coisas? Você precisa comparecer ao treino e pagar o preço da oração consistente. Grave bem isso. Treino é gastar muito tempo pessoalmente com Deus diariamente. Amigo, se dizemos que queremos crescer e raramente compareceremos à oração, estamos nos enganando. Deus não pode ensiná-lo a orar se você recusa comparecer ao treino. E está começando a entender que esse segundo fundamento é tão importante, até que você faça o compromisso sério de gastar um tempo diário significativo com Deus, você não alcançará a maturidade de Cristo. Você nunca se tornará poderoso na oração, até que Deus lhe dê um tempo diariamente. Irmãos, os melhores jogadores, para ser um bom jogador, tem que treinar. Romário, essa história que ele treinava, ele não queria ficar naquela mesmice de sempre. Né? Ele treinava, assim, isso é coisa fiada. Está entendendo, meus amados irmãos? Tem que treinar.
Como é que a pessoa quer vitória? Quando as pessoas querem resultados da sua vida, que ele não quer parar para treinar, parar para orar. Lembre, nós vamos agora ter, eu vou te ajudar nesse trabalho de oração. Nós vamos orar. Todo dia, acorda cedo comigo, né? Eu estou prevendo acordar, levantar todos os dias, 4 horas da manhã, para fazer esse trabalho. Esse trabalho. Eu vou até avisar meu sogro lá, que vai não se espantar quando ele ouvir vozes lá. As vozes são minhas, são as orações, são o devocional que a gente vai mandar para o YouTube, para o canal, e também a gente vai trabalhar junto em oração. De repente a gente faz isso até ao vivo, né? Não sei como é que eu vou fazer isso, vou fazer ao vivo ou não, né? Mas a gente vai fazer, todo dia vai chegar para o canal esse negócio. Vamos lá, vamos terminar? O terceiro fundamento de uma vida poderosa de oração. Uma vida poderosa de oração requer um treino equilibrado nos 5 tipos de oração. Equilibrar os 5 tipos de oração quando nós formos orar. Se você não fazer esse equilíbrio, a sua oração não vai ser consistente. Então, precisa você ter entendimento disso também. Assim como uma dieta desequilibrada produzirá fraqueza, a vida espiritual desequilibrada lhe causará fraqueza espiritual. Tudo na dieta, né? Se você não manter a dieta certinho, você não vai conseguir chegar lá. Para entender uma vida de oração balanceada, nós devemos primeiramente nos familiarizar com os 5 tipos de oração. Embora possamos identificar muitas variações, 5 categorias representam tipos básicos de oração. E cada tipo é essencial no desenvolvimento de um aspecto particular de nosso relacionamento com Deus. Em geral, os 5 tipos de oração são esses aqui. Anote aí. Primeiro, louvor, ações de graças e adoração. Esse é o primeiro, né? O que significa isso? Esse primeiro aqui, porque você tem que entender esse segundo. Porque o primeiro, se você não entender, né, o que é louvar, o que era agradecer, o que é adorar a Ele, o restante da oração não vai valer nada. Não vai valer nada. Espera que eu tenho eu tenho uma novidade para você também daqui a pouquinho. Eu vou falar depois, vou falar sobre 5 tipos aqui, tá? Segundo, a segunda é a confissão e arrependimento, porque o louvor, a ação de graça e a adoração vai te levar ao coração compulsivo, compungido, né? Vai compungir seu coração de tal forma que você vai entender que você precisa confessar o seu pecado e se arrepender de seus pecados. Terceiro tipo é petição e súplica. Aí você agora já adorou, você já louvou, já agradeceu, já confessou, já se arrependeu. Agora você vai pedir ao Senhor forças para continuar naquilo que você já estava falando com Ele. E o quarto é a intercessão. Aí você adora, você agradece a Deus, você adora o Senhor, você confessa ao Senhor os seus pecados, você arrepende dos seus pecados, começa a fazer seus pedidos e súplicas de oração ao Senhor, e agora você vai orar pelas pessoas. Orar pelas pessoas que a qual precisam da sua intercessão. Anote um caderninho, se for preciso, vai lá ler o caderninho. Pode orar com o olho aberto, tá, meu irmão? Não precisa fechar o olho, não. Mesmo porque para você ler, você vai ter que abrir o olho, né? Então você vai lá, ore olhando pelo caderninho, pelas pessoas que a qual está no seu caderninho, entendeu? Para você não esquecer, entendeu? E vamos para a quinta agora. Depois que você adora o Senhor, agradece a Ele, adora a Ele, você confessa os seus pecados, se arrepende dos seus pecados, você agora faz as suas petições e súplicas em favor de tudo na sua vida, você intercede pelas pessoas, agora por último você vai meditar, né? Fazer a meditação, que é a oração de escuta e reflexão.
a parar de um momento. Alguns minutos. Pare um pouquinho, experimente fazer isso. Pare alguns minutos para poder sentir a voz mansa e suave falando na sua vida. Aleluia. Se você negligencia regularmente qualquer dos 5 tipos, seu relacionamento com Deus será limitado. Você pode entender e experimentar todos os tipos de oração em seu relacionamento com Deus, né? Aí, nos próximos capítulos, a gente vai começar a desenvolver isso a partir do domingo que vem, né? Domingo que vem. Agora vamos para a nossa perguntas para discussão e reflexão. É muito importante, eu gosto de fazer isso aqui. Vamos lá. A primeira. Eu não numerei, não, né? Rapaz, esqueci desse detalhe. Número 1. Explique com as suas próprias palavras por que é tão importante ver a oração como um relacionamento. Então, escreva primeiro, para depois você dar continuidade aqui à segunda pergunta. Dá uma pausa, né, para você falar. Vamos para a segunda. O que você diz para Deus quando resolve ter um pequeno tempo de oração e leitura da palavra de Deus? O que você vai dizer para ele? Né? O que você diz para ele? É muito importante que você vai responder. É o que vai dizer isso para você. Se você quiser fazer um particular aqui, eu já falei, entra no meu WhatsApp ou lá no meu Instagram. Caso você queira, é só pedir. Vamos para o terceiro agora. Deixa eu beber água mesmo, gente. Vamos agora para a terceira. Qual é o denominador comum em quase todas as vidas usadas de forma grandiosa por Deus? Qual é o denominador comum? Nós falamos muito aqui sobre isso. Isso aqui está fácil de responder, né? Você prestou atenção na aula, não precisa nem você desfolhar, é só responder automaticamente. Vamos para a quarta agora. Explique 3 razões porque devemos ter um compromisso absoluto, inegociável de gastar um tempo significativo a sós com Deus. É muito importante que você escreva isso, entendeu? Porque o ato de escrever, lendo, aprende-se mais. Isso a pedagogia, os pedagógicos podem falar esse negócio aí. Para terminar, 5. Como você definiria uma vida de oração balanceada? Por que ela é tão importante? Tá aí, terminamos mais uma aula. E eu creio que essa aqui foi uma grande aula. Gente, eu li isso aqui, fiquei encantado. O negócio está ficando melhor do que eu imaginava. E que se você quiser aprender, continue comigo, tá bom? Deus te abençoe. Até domingo que vem para mais uma aula de escola bíblica aqui para você, ok? Deus abençoe.